Olá, eu sou a Milene Hikari Watanabe, aluna do 4º ano de graduação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e hoje vou apresentar o trabalho intitulado Mordida Cruzada Anterior Funcional, utilização do aparelho progênico em gêmeas idênticas, sob orientação do professor Dr. Murilo Sérgio Príncipe Bizetto. As mordidas cruzadas anteriores dentárias, ou como sinônimo mordidas cruzadas funcionais ou ainda pseudo-classe 3, caracterizam-se por uma protrusão funcional da mandíbula durante a oclusão, ou seja, quando a mandíbula ela protrui funcionalmente, sem ser uma classe 3 verdadeira. O diagnóstico diferencial, então, dessas mordidas cruzadas esqueléticas são as classe 3 verdadeiras, que representam uma protrusão mandibular, retrusão maxilar ou a combinação de ambas, por hiper ou hipodesenvolvimento das bases ósseas apicais. O tratamento dessas mordidas cruzadas anteriores dentárias pode ser tratado na rotina do clínico geral e não somente por ortodontistas. Uma opção de tratamento é o aparelho progênico, que é um aparelho removível, simples e que pode ser aplicado também por clínicos gerais. A literatura apresenta poucos trabalhos sobre a utilização deste aparelho e apesar de seu uso ser limitado a alguns casos particulares, quando bem indicado, ele contribui sobremaneira na correção dessas mesioclusões. O objetivo desse estudo, então, é relatar um caso de correção de mordida cruzada anterior com a utilização do aparelho progênico. O caso, então, são de gêmeas idênticas do sexo feminino de 9 anos, leucoderma, que compareceram à Clínica Integrada Infantil da Universidade Estadual de Ponta Grossa com a queixa principal que a avó relatou ter uma delas ter a mordida errada. Porém, fizemos anamnese, exame clínico e ambas apresentaram a mordida cruzada anterior funcional. O tratamento proposto, então, para ambas foi a utilização de um aparelho removível do tipo progênico, visando o direcionamento do crescimento mandibular e da maxila, visto que ambas estão em fase de desenvolvimento e crescimento. Aqui, então, temos algumas fotos intraorais de ambas as gêmeas, mostrando, então, a semelhança e essa pseudoclasse 3, né? Essa protrusão mandibular que é de maneira funcional. Nessas imagens, então, podemos visualizar algumas etapas da confecção do aparelho progênico, que foi confeccionado pelas acadêmicas responsáveis e com auxílio do professor Murilo Bizetto. O aparelho progênico é constituído por 2 grampos circunferenciais nos dentes posteriores, 2 grampos de Adams e 2 molas digitais que ficam sobrepostas nos incisivos centrais superiores e o arco de Ashley, que vai ficar sobreposto no canino. Aqui, então, são as etapas de confecção do aparelho, desde a confecção dos grampos e a parte de acrilização. Depois dessa confecção, realizamos o acabamento e polimento dos aparelhos. Este caso ainda está em acompanhamento por nós acadêmicas da disciplina de Clínica Integrada Infantil, e visto que a maioria dos tratamentos ortodônticos necessita de 1 a 2 anos para completa correção. Foram feitas, é um caso recente que nós estamos atendendo agora, e ainda foram feitas duas manutenções. As manutenções estão sendo realizadas de 15 em 15 dias e foram realizadas 2 manutenções. Para concluir, então, podemos concluir que o tratamento ortodôntico interceptativo com a utilização do aparelho progênico mostra-se como uma alternativa relevante de tratamento das maloclusões. E apesar de seu uso estar limitado a alguns casos particulares, a utilização deste aparelho tem respondido sobremaneira, de uma maneira satisfatória para uma boa oclusão e a normalização neurofuncional. Essas são algumas das referências. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada!